Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Nesta 14ª meditação, vamos meditar uma dimensão preciosa da virtude da paciência, a da fidelidade persistente, que é feita de amor generoso e constante. Uma paciência que não se cansa do sacrifício, que não tem pressa em cobrar resultados, que não desanima quando os esforços parecem baldados e os frutos ainda não se veem. Esta era a paciência que brilhava, como víamos na meditação anterior, na vida daqueles pais exemplares, da Maria Antônia. Todos nós temos experiência de quanto custa persistir nos esforços ou atitudes que exigem sacrifícios continuados e não trazem compensações imediatas. Não é fácil lutar, manter-se firme no empenho e ver que tudo demora a realizar-se, a concluir-se, a chegar. A nossa paciência é testada sempre que temos de aguardar, esperar, voltar, tentar uma e outra vez, desde a interminável espera num consultório dentário até o desgosto do casal de namorados que precisa adiar de novo a data do casamento, porque não tem condições de financiar o apartamento, ou porque a pandemia fechou a igreja. Com razão diz o filósofo católico Hildebrand que a impaciência se relaciona sempre com o tempo. Mas todo aquele que quiser conseguir alguma coisa de valor real na vida, não terá outro remédio senão armar-se de paciência e esperar. Necessariamente demora-se a ser um profissional experiente. Demora-se a amadurecer por dentro até corrigir pelo menos alguns dos defeitos pessoais. Demora-se a suavizar arestas e atritos no casamento e aos poucos ir se ajustando à base de mútuos perdões e renúncias sorridentes. Demora-se a criar um bom ambiente familiar. Demora a vida inteira demora a autêntica formação dos filhos. Aprendi a esperar, dizia São José Maria. Não é pouca ciência. Quantas pessoas não têm hoje em dia a coragem de esperar? É um dos defeitos do nosso tempo atual, agora. Tudo quer uma resposta imediata, fácil. Que seja só apertar um botão e a coisa fica resolvida. É importante, não duvidemos, termos muito presente que esse esperar não significa aguardar passivamente. Consiste em persistir fiel e confiantemente no cumprimento da nossa missão, do nosso dever, do dever religioso, familiar, do dever moral, do dever profissional, durante todo o tempo que for preciso, com aquela convicção que animava Santa Teresa de Ávila: a paciência tudo alcança. A essa espera paciente refere-se o apóstolo São Tiago, na sua carta que está no Novo Testamento, quando nos põe diante dos olhos a imagem do lavrador. Tende, pois, paciência, diz, meus irmãos, vede o lavrador. Ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva de outono e a da primavera. Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações. Não é verdade que essas palavras nos lembram muitas coisas pessoais?
Os frutos dourados da vida só se conseguem com uma luta constante, unida a uma oração constante e a uma paciência fiel. Mas quanto custa seguir o conselho do apóstolo São Tiago? Muitas vezes já fomos como aquela criança a quem a mãe tinha oferecido uma planta que com o tempo iria dar flores. Mas quando os botões surgiram, não sabia esperar que abrissem. Colaborava no seu desabrochar triturando-a, separando talvez as pétalas, para que a floração fosse mais rápida. Nódoas escuras apareciam então e as flores estiolavam, murchavam. É uma descrição que faz Romano Guardini. Quantas coisas na vida não murcham por cansaços impacientes que nos levam a desistir. Na vida familiar os exemplos são gritantes. Talvez hoje seja mais necessário do que nunca recordar aos casais que a felicidade que procuram, sem saber bem como achá-la, nunca a conseguirão como fruto do egoísmo defendido de qualquer incômodo, mas como fruto do amor fielmente paciente, do amor cristão. E da mesma coisa deveriam lembrar-se todos os que começaram alguma vez, movidos por um impulso alegre da graça de Deus, a esforçar-se decididamente por viver o ideal cristão e as virtudes do cristão. A maior ameaça contra esses bons propósitos, mais do que nas fraquezas e nas reincidências no erro, encontra-se no cansaço, na sensação de que não adianta, ou de que custa demais conseguir, ou seja, na falta de paciência para ir avançando aos poucos à força de começar e recomeçar. Nós gostamos de que as coisas nos sejam dadas logo. Deus sabe, porém, que as almas e as coisas precisam ter as suas estações. Temos que aprender, por isso, a ser bons semeadores, que esperam a colheita sem pressas inquietas e perseveram sem desânimos exaustos. Semear é duro, enterrar o grão e nada ver. Isso exige fé e desprendimento. Eu dou a semente do meu esforço, do meu empenho, do meu sacrifício, da minha oração e espero vigilante até que dê o seu fruto, enquanto continuo a zelar pelo campo, rego, limpo, podo, adubo, protejo. Só com essa paciência ativa é que um dia virá o fruto da fé, amadurecida a partir da persistência na oração, na recepção dos sacramentos da Eucaristia e da penitência, na formação contínua, o fruto dos valores cristãos finalmente arraigados nos filhos, o fruto das virtudes pessoais que desabrocham e se firmam, os frutos do apostolado e da ajuda aos demais em geral. Todos nós já exclamamos mais de uma vez: que paciência! Ao admirarmos obras humanas magníficas, que só se explicam por uma longa aplicação, por um trabalho meticuloso, prolongado, imensamente paciente. É assim que louvamos, por exemplo, os bordados delicadíssimos e artísticos de uma enorme toalha de mesa feita à mão. É assim também que admiramos o trabalho da vida inteira de um pesquisador, que foi coligindo exaustivamente um enorme acervo de dados sobre uma matéria até então ainda não estudada. Que paciência, dizemos. Pois bem, uma paciência igual, pelo menos, e um esmero e uma tentacidade análogos são os que Deus nos pede para cultivarmos em nós e à nossa volta, especialmente na família, com os filhos, as virtudes cristãs. São Paulo diz que a paciência produz a virtude comprovada. E São Tiago, que antes citávamos, diz a mesma coisa com estas palavras: é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Jesus já havia dito:
Pela vossa paciência, possuireis as vossas almas. É muito sugestivo o fato de que, nesses 3 textos que acabamos de citar, no Evangelho de São Tiago, de São Paulo, nesses 3 textos, como em tantos outros da Bíblia, a mesma palavra grega que significa paciência inclui também o sentido de perseverança, de persistência fiel.